Alô? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Fala. Hoje iremos falar disso daqui, ó. Deixa eu achar uma imagem bonitinha. Cadê a imagem? Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Iremos falar sobre preposições de posição, ok? O que são preposições de posição? São aquelas palavras que a gente usa para falar onde alguma coisa está em relação a outra coisa. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse potinho, né? Ele está aqui, potezinho. Eu posso falar que tô com a garrafa aqui. Eu posso falar que a garrafa está na esquerda do pote, eu posso falar que a garrafa está na direita do pote, eu posso falar que a garrafa está na frente do pote, posso falar que ela está atrás do pote, eu posso falar que ela está embaixo do pote, eu posso falar que ela está abaixo do pote com uma distância, eu posso falar que ela está no pote, né, em cima dela aqui, ó, na superfície. Ah, não tá a garrafa, tá lá no pote, mas tá tipo em cima do pote aqui, igual em cima da mesa, sabe? Posso falar que ela está acima do pote, né, com uma distância. Posso falar que ela está no pote, sendo que vai estar dentro. Eu posso falar que ela está no centro do pote, né, ela está bem lá no meiozinho dele, assim. Também posso falar que ela está... Deixa eu ver. Posso falar que ela está contra o pote, né? Aquele contra é o encostado, ela está encostada no pote. Posso falar também que ela está oposta ao pote, né? Ela está uma de frente para a outra, é oposta. Então tem várias coisas que a gente pode falar em relação à posição, né? Poderia falar também que, vamos ver aqui mais algum. Poderia falar que ela está perto, não, ela está perto. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Posso falar que ela está do lado, né? Pode ser qualquer um dos dois lados também. Posso falar também que ela está no canto superior esquerdo, no canto superior direito, tá no canto inferior esquerdo, no canto inferior direito. Tem várias palavras para a gente falar sobre posição. Hoje a gente vai tentar cobrir o máximo delas aqui e também mostrar para vocês que tem várias imagens, né, explicando isso daí, ó. É sempre esse mesmo sentido, né, de uma bolinha ou de um objeto que está sendo, sabe, colocando do lado de outra coisa. Aí, mas aqui a gente vai usar de referência essa daqui, mas tenha em mente que tem várias desse mesmo estilo, tá bom? É legal até você fazer esse desenho aqui no seu caderno para você ter uma listinha completa. Eu tenho a listinha aqui no Excel, né? Com alguns exemplos, algumas imagens. Eu vou explicar para vocês por aqui e por aquela imagem ao mesmo tempo. Então, primeiro aqui a gente tem... Deixa eu dar um zoom. A gente tem o above. Tenta falar. Above. Above significa acima, sobre, por cima, no sentido de que algo sempre se mantém acima da altura de uma coisa, mesmo que não esteja sobre a área daquele objeto. Por exemplo, eu posso falar que o pássaro voa sobre a árvore. Então não precisa estar necessariamente em cima da árvore, só tem que estar acima do nível máximo da árvore, tá bom? É diferente de em cima, né? Então o pássaro voa acima da árvore. A explicação em inglês. Above indicates a much higher position than the preposition on does. It also indicates something out of reach and that is not necessarily exactly in the same area of the object below it. Above indica uma posição de altura muito mais alta que a preposição on. Ela também indica alguma coisa que está fora de alcance e que não é necessariamente exatamente na mesma área do objeto abaixo. Outra frase aqui, ó. The sky is above my head. O céu está acima da minha cabeça. Hold your hands above your head. Segure suas mãos acima da sua cabeça. Então não precisa estar necessariamente assim. Pode estar assim. Ok? Stars are above the sky. Estrelas são sobre o céu.
Tá, então já terminamos com above, né? Agora vamos ver across. Across significa em frente a, do outro lado, de lado a lado, em cruz. É quando esse tipo aqui de coisa acontece. Você tem duas superfícies ali e alguma coisa está cruzando elas indo de um lado para o outro, tá bom? É igual num dique ou numa ponte ou numa barragem, tá bom? Então, across means going to the other side of a river or road or something straight, and also use across when we speak of horizontal plane surface. Across significa indo de um lado. Isso. Então, across significa ir de um lado de um rio, ou de uma ponte, ou de uma rua, ou de alguma coisa reto. E também use across quando falamos de planos de superfície horizontais. Frases: My house is across the bank. Ah, também significa do outro lado de, né? Igual aqui na rua. Então, minha casa é do outro lado. Minha casa é do outro lado do banco. Então, tem uma rua entre a casa e o banco. There's a road between the house and the bank. A dam across the river. Um dique do outro lado do rio. Não, um dique de lado a lado do rio, né? Ele está cruzando ali. The dam's across the river. O dique está de lado a lado no rio. Dam é dique. Né? Provavelmente não conhecia essa palavra. Dam. Against. Against significa contra, encostado ou diante. Igual aqui, ó. Então, a bolinha ela está against do quadrado. Ela está encostada no quadrado. Ela está contra o quadrado. É quando... Ou o violão aqui, né? Against is used when something is laying its weight or applying some force on another surface. It's also against is a synonym for versus. Against can imply a struggle, conflict, disagreement, comparison, to find difference or disapproval. Então, uma frase poderia falar, por exemplo, The guitar is across the wall. O violão está contra a parede. Agora, alongside. Alongside significa ao lado ou ao longo. A explicação em inglês seria close to the side of, next to. It can also mean together with. Seria próximo do lado de ou próximo a. Também pode significar junto com. Então, por exemplo, a frase aqui, ó. She was sitting alongside him. Ela estava sentada do lado dele. Estava sentada ao lado dele. The UK fought alongside France, Turkey and Sardinia during the Crimean War. A Inglaterra lutou do lado da França, Turquia e Sardinha durante a Guerra da Crimeia. Ok? E no caso da imagem ali, a gente poderia falar assim, ó. The car is alongside the railway. Eu só não lembro se o caminho do trem é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Railway. É trilho do trem em inglês. Vamos ver. Highway train. Que confusão essa palavra aqui. Railroad. Isso. Is alongside the railroad. Perfeito. Railway. Pode ser railway ou train track. Mas a gente fica com o railroad mesmo. Tá bom? Próximo agora. Along. Along é ao lado, só que em linha reta. Então, extending in a more or less horizontal line on. Se estende em uma ou mais linhas horizontais. Então, por exemplo, posso falar assim, que os carros estão ao lado da casa, né? Mas quando eu uso o along, quer dizer que eles estão alinhados. Cars were parked along the grass border. Carros estavam estacionados ao longo da calçada. Estavam estacionados do lado da calçada, só que eles estão em sequência, em ordem, um atrás do outro. Among. Among significa entre.
quando não está entre duas coisas e sim mais de duas, ou nas extremidades entre duas coisas. Então, deixa eu ver aqui, eu posso de exemplo. Aqui, ó. Vou usar isso daqui. Perfeito. Então, aqui, eu posso falar que... Cadê a caneta? Alô. Aí. Eu posso falar que a caneta está entre os lápis. Não, nesse caso aqui é among. Então não é esse entre aqui quando está no meio, é o entre de a caneta está entre os lápis, ó. Ela está entre eles. Mas pode ser nas extremidades ou quando tem mais de um monte de coisa, né? Então tem uma caneta entre os lápis, ó. Ela não está necessariamente no meio deles, ela está entre eles no grupo, né? Ou quando está no canto, ó, tem uma caneta entre os lápis. Agora, se fosse no meio, é a outra palavra que a gente vai ver daqui a pouco. Tá, então esse daí é o Among. Tem até um jogo bem famoso, né, chamado Among Us, Entre Nós. Crewmate, there is one imposter among us. Crewmate é tipo colega de equipe ou um passageiro. Então, tem um impostor entre nós. Então, entre todos esses daqui, tem um impostor. Não é necessariamente que está no meio, pode ser qualquer um deles. Então, Alex is sitting among the patients. Alex está sentando entre os pacientes, entre aquele grupo. He's the best among them. Ele é o melhor entre eles. Among all the people, John had the courage to speak up. Entre todas as pessoas, John teve a coragem de falar. Agora o at significa na, em ou lá, tá bom? At indicates an exact place. At indica um lugar exato. He's at the door, ele está na porta. He's at home, ele está em casa. I'm at table 7, eu estou na mesa 7, eu estou lá na mesa 7, ok? Around, ao redor, por aí, ao redor, em redor. Quando se trata de preposição de direção, significa virando a esquina, né? Mas nesse caso aqui é o em volta que a gente quer dizer. Então, in a circular way, em um jeito circular. Igual na imagem aqui, ó. The red balls are among the square. As bolas vermelhas estão ao redor do quadrado. We're sitting around the campfire. Nós estávamos sentando ao redor da fogueira. Away from, longe de, distante de. Friends are connected heart to heart. Distance and time can break them apart. Então aqui está falando sobre dois amigos, né, que moram longe um do outro. Então, eu poderia falar aqui, ó. I am away from my friend. Eu estou distante do meu amigo. Eu estou longe do meu amigo. Away from. E away from is a multi-word preposition. It means to be extremely far from something, mainly out of sight. Away é uma preposição de palavra múltipla, multi-word. Significa estar extremamente longe de alguma coisa, principalmente fora da visão, né? Tá em outro país, você não está vendo. Behind significa atrás. Igual aqui, ó, a bolinha está atrás do quadrado. Behind means at the far side of something. Behind significa no lado de trás de alguma coisa. Talvez esteja sem a visão, né? It is the opposite of in front of. É o oposto de em frente. He parked his car behind my car. Ele estacionou o carro dele atrás do meu carro. I have a pool behind my house. Eu tenho uma piscina atrás da minha casa. Go behind that tree. Vá atrás daquela árvore. Below. Use below when something is inferiorly something else in a lower place or position. Under is used when something is exactly under the other thing, but when talking about apartments, use below, since it can be interpreted as a 2D thing, if we imagine the beat is a plant. Tá. Então, o below, ele é muito parecido com outra palavra under, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o below, ele significa abaixo. Igual above é acima, below é abaixo. Quando algo está abaixo da menor parte de outra coisa. Igual aqui, eu posso falar que a topeira está abaixo da árvore, né? Ela está
abaixo da árvore. E não necessariamente tem que ser embaixo na mesma área. Mas tem uma exceção para apartamento. Quando for apartamento, você tem que falar: My apartment is below a noise apartment. Meu apartamento é abaixo de um apartamento barulhento. Porque o below, a gente sempre vai usar ele para coisas que sejam 2D. Então, por exemplo, numa prova, você pode falar assim: The question below, a pergunta abaixo. E nesse caso aqui, o apartamento ele é visto como uma coisa 2D, se você pensar nele como planta, né? Então, below indicates something at a slightly lower position than what under indicates. Below indica alguma coisa em uma posição discretamente abaixo que under indica. I have a scar just below my right eye. Eu tenho uma cicatriz bem embaixo do meu olho direito. Então, tá aqui minha cicatriz, né? Do you see the line below the paper? Você vê a linha abaixo do papel? Please don't write below this line. Por favor, não escreva abaixo dessa linha. Próxima. Beside, ao lado, do lado. Beside means at the side of something, next to something. Então, é do lado, né? The car beside the cycle is mine. O carro ao lado do ciclo, cycle. O que quer dizer? Será que seria bicycle? Vamos ver aqui, cycle. Tá estranho essa palavra aí. Cycle. É uma abreviação de bicicleta. Top. Isso. Nunca tinha visto cycle. Quer dizer, eu vi aqui no exercício, mas já tinha esquecido. Between. Between é o entre. Só que agora é aquele entre quando está literalmente no meio. Então, o lápis está entre as canetas. Tá bom? Não é o entre vários. Aqui lá é o among. Between indicates something, someone to be in the middle of two other things or person. Between indica algo ou alguém que está no meio entre duas coisas ou pessoas. Alex is sitting between Robin and Robert. Alex está sentando entre Robin e Robert. The cat is between the two boxes. O gato está entre as duas caixas. This matters between you and him. Este assunto é entre você e ele. Também pode ser dessa maneira meio não física, né? Tipo, esse assunto é entre você e ele. Não quer dizer que o assunto está no meio deles. Beyond, além de, do outro lado, fora de alcance, mais longe que, depois que. Então aqui, ó. Beyond the forest, there are mountains. Mountains. Além da floresta, há montanhas. Então, depois de todas as florestas lá, passando ela, vai ter as montanhas. At or the further side of. Em o lado distante de algo. He pointed to a spot beyond the trees. Ele apontou para um ponto além das árvores. Então ele apontou assim, não estava apontando para a árvore, era o que estava além dela, beyond. By significa ao lado ou do lado, igual beside. Quer dizer, não igual beside, porque o by ele é o perto, tá bom? By means near or next to. He has a house by the river. Ele tem uma casa perto do rio. I was standing by the car. Eu estava em pé perto do carro. My flat is by the salon. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui embaixo. Esse by, talvez eu... Aqui. Isso, by é o do lado, na real. Calma. By. Next to, beside and by. Do lado. Aqui ele estava certinho? Aqui, ó. Beside or next to. Pronto. Close to significa próximo ou perto. Então, my house is close to the school. Minha casa é perto da escola. Pode ser virando na esquina, pode ter 1 minuto de distância. Far from.
longe de. Spider-Man, far from home. Spider-Man, longe de casa. Far from means that something is not close to another thing. Longe de significa que algo não está perto de alguma coisa. If I throw the ball will be far from me. Se eu jogar a bola estará longe de mim. In, no, na ou em. Igual aqui, a bolinha está na caixa. In indicates something to be present in a place or enclosure. It does not say particularly when, but gives an enclosure. But gives an enclosure to denote it connects with. Indica que algo está presente em algum lugar fechado. Não diz particularmente onde, mas dá uma ideia de fechamento com o substantivo que ele está conectado. Your shirt is in the closet does not indicate an exact place. Sua camisa está no armário. Não indica um lugar exato. Pode estar em qualquer lugar do armário. Alex is in the building. Alex está naquele prédio. I am the classroom. Eu estou na sala de aula. Inside é bem parecido com in. Inside significa dentro ou no interior de. Esse aqui já está a ideia que ele está realmente fechado lá dentro, entendeu? O in, ele pode e não pode ser. Pode ser que esteja assim, dentro de uma gaveta, sabe? E daí você abre a gaveta, vai ter uma superfície dela dentro, que não está coberta. Situated within the confines of. Situado dentro dos confinamentos de algo. The cat was hidden inside the box. O gato estava dentro da caixa, então você não conseguia ver ele, porque estava fechado lá dentro. In front of, na frente de. A bolinha está na frente do quadrado azul. In front of means a position facing someone or something. Em frente de significa uma posição que está de cara com algo ou com alguma coisa, né? He parked his car in front of my house. Ele estacionou o carro dele na frente da minha casa. I have a pool in front of my rest house. Eu tenho uma piscina em frente à minha casa de descanso. He was nervous in front of me. Ele estava nervoso em frente de mim. In the center. No centro. A bolinha está no centro da forma azul. Opa. Então, vamos criar aqui uma frase. Posso falar aqui. The red ball is in the center of the blue square. A bola vermelha está no centro do quadrado azul. Ou poderia ainda falar assim, ó. Cadê? A soccer match starts in the center of the field. Uma partida de futebol inicia no centro do campo. In the middle, no meio. Aqui ela está no meio ainda. Só que qual que é a diferença entre meio e centro? Que meio, ele não precisa ser necessariamente horizontal ou vertical ao mesmo tempo. Então, eu poderia falar... my father plays soccer. He is in the middle. Meu pai joga futebol. Ele está no meio. Mas ele não precisa estar necessariamente no meio do centro do campo. Ele pode estar no meio assim no topo, sabe? Que ainda assim seria o meio do campo, só que só numa linha, né? A vertical. Near, perto ou próximo. A bolinha está perto do quadrado azul. At or to a short distance away from a place. Em ou em uma distância pequena, longe de um lugar. The parking lot is near the sawmill. O estacionamento é perto do sawmill, essa serralheria. On, no, na ou em. Quando encosta na superfície. Então a bolinha está no quadrado vermelho. E não está dentro, está na superfície. On indicates a position above, but touching the object. On indica uma posição acima, mas tocando o objeto. The phone is on the table. Phone is touching the table. O celular está na mesa. O celular está em contato com a mesa. He's on the third floor. Ele está no terceiro andar. Ele está pisando lá no terceiro andar. Então está na superfície. Sit on the sofa. Sente no sofá. Sua bunda vai ficar no sofá, na superfície do sofá. On the right. Na direita. Deixa eu aqui um pouquinho assim. Ficar mais perto. Pronto.
na direita. É quando algo está na direita de algo, né? Então posso falar assim: The black ball is on the right of the gray square. A bola preta está na direita do quadrado cinza. On the left, na esquerda. The black ball is on the left of the gray square. A bola preta está na esquerda do quadrado cinza. Opposite significa oposto. Igual aqui, ó. Os gatos estão opostos, né? In a position on the other side of a specific area from. Em uma posição do outro lado ou de uma área específica. Facing, estando de cara. They sat opposite one another. Eles sentaram opostos um ao outro. No casinho do gato aqui. Over, sobre, quando algo está em cima e se mantém na área do objeto que está em cima. Então aqui, ó. Opa. Ó, the bird is over the tree. O pássaro está sobre a árvore. E ele se mantém naquela área em cima da árvore. Se for para longe, aí já é above. Over means a position between, on, and above, which is not touching. Over significa uma posição entre on e above, né? Porque on é tocando, above é sobre e longe, que não é tocando. Nesse caso, o over, ele fica ali no intermediário, né? Não é encostando, também não é muito alto e é na área específica do objeto. There are clouds over the hills. Existem nuvens sobre as montanhas. A bird flew over my head. Um pássaro voou sobre a minha cabeça. My flat is over that shop. Meu apartamento é sobre aquela loja. Through, através. Então, vai de um lado a outro, né? O through, a bolinha está através o quadrado azul. Então, the blue... Não, posso falar assim, ó. He was stuck through the glass. Ele estava preso através do espelho. Under, sob, embaixo, debaixo, por baixo. Olha na imagem. Under is the opposite of on and means below the surface of. The cat is under the table. O gato está sob a mesa. The carpet is under my feet is very soft. O tapete que está sob os meus pés é muito macio. That book is under my glasses. Aquele livro está sob meus óculos. Não? E daí a gente tem o underneath, que é junto com under, né? Só coloca o neath. E the thing below has a physical attachment or close proximity to the thing under you. Ou seja, eu vou explicar para vocês primeiro o que significa. Significa a mesma coisa que under, só que tem um significado um pouquinho diferente. O underneath é mais ou menos quando tem algo embaixo de algo, porque essa palavra aqui, ela foi criada lá no século 17 mais ou menos, e o neath, né, essa palavra, e ela também significa embaixo, então seria embaixo, embaixo. Aí, por exemplo, a mulher está aqui no banco, aí o salva-vidas dela, né, tá embaixo do que ela já está embaixo. Então, eu posso falar Esqueci como é que é salva-vida. The kit, eu vou chamar de the kit, né, o kit. The kit is underneath the woman. O kit está embaixo da mulher, só que está embaixo da mulher que está embaixo do banco, tá bom? Então aqui, ó. The kit, the life kit. O kit salva-vidas. The life kit is underneath the woman. Which is under the seat. O kit salva-vidas está embaixo da mulher que está embaixo do assento. Upon. Upon significa a mesma coisa que on, mas é super mais formal e só é recomendado usar em literatura. Mas em outros casos pode significar e após o chegar. Então, eu posso falar the book is upon the table. O livro está na mesa. O mesmo significado de on, ok? Within, dentro ou no interior de. Então, eu poderia falar
Só que ele é mais usado também para tempo ou distância. Por exemplo, eu te vejo dentro de 1 hora. Eu te vejo dentro de 1 hora. Ele está num raio dentro de 3 quilômetros, tá bom? Não é mais preposição. Pode ser usado sim para posição também. Poderia falar the fire within the walls. O fogo dentro da parede. The fire within the walls of that building. O fogo dentro das paredes daquele prédio, né? Que o fogo tava lá dentro do prédio, tava pegando fogo. Tá bom? E daí aqui embaixo tem detalhado quais são as diferenças entre algumas palavras. Por exemplo, under, underneath, below, beneath. Todos eles vão dar uma ideia de abaixo. Aí aqui está listado qual que é a diferença entre eles. Eu não vou falar agora porque senão vai ficar muito confuso. Vocês mesmos podem ler isso aqui depois. Aí aqui a gente tem a diferença, né? Até aqui vai ser o de under, underneath, below e beneath. Depois aqui, cadê? Vai ter a diferença, tá separado pela linha amarela, né? Depois vai ter a diferença entre on top of, above, over e também dá para adicionar o upon aqui, né? Que ele é bem parecido com on. Aí depois a gente tem a diferença entre in, inside e within. Vou colocar a linha amarela aqui. E tem um vídeo, né, que vocês podem ver, tá? O título também. Aí a gente coloca a linha amarela para mostrar aqui. Cadê? Inserir. Que aquele assunto já acabou, né? Que agora é outras palavras. Diferença entre close to, next to, near, besides, by. Todos eles vão dar uma ideia de perto ou ao lado. Tem aqui um vídeo também que vocês podem ver. Ok? Aqui é a diferença entre among e between. Né? Bem simplesinho, mas às vezes as pessoas confundem. A diferença entre along e alongside. Tem um vídeo também aí. A diferença entre against e opposite. Against and opposite. Aqui, ó. E aqui está especificado só de on e upon. Ok? Tá. Aí. Então, pessoal, essas são as preposições de posição, tá bom? Você não precisa lembrar detalhadamente quando que usa tal, mas essas que estão na imagem aqui, ó, elas são as mais importantes. Você tem que ter elas na cabeça já perfeitinho para você poder falar onde que algo tá, né? Então você pode ir treinando aqui, principalmente esse aqui, ó, que tem frases aqui. Mas beleza, então, checa na descrição para ver se tem algum arquivo lá. Deixa o like, compartilha, tamo junto.